No ar, o Observatório do Terceiro Setor, um programa onde você vai conhecer o trabalho das entidades e os personagens que constroem o universo das fundações e organizações do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com Neuza Seboc, voluntária da comunidade terapêutica de recuperação de drogados Fazenda Esperança e membro do Comitê de Coordenação do Forte Sem Violência no Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, que está começando. Hoje vamos entrevistar Neuza Seboc. Ela é voluntária do projeto Forte Sem Violência, uma instituição que realiza projetos para recuperar jovens envolvidos com drogas e criminalidade. Neuza, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, João, estar aqui com vocês. Como nasceu esse projeto do Forte Sem Violência? O projeto nasceu do desejo do Frei Hans, que é o fundador da Fazenda da Esperança, que trabalha há 30 anos na recuperação de jovens dependentes químicos e de álcool. E depois dessa experiência muito bem sucedida, aliás, com 70% de bom retorno na recuperação das drogas, ele decidiu que iria investir também na prevenção. Portanto, a Fazenda da Esperança trouxe da Europa um projeto revolucionário que está há 5 anos agindo entre a juventude europeia, e não só europeia, mas de todo o mundo, de outros continentes também, e está com um sucesso muito grande na prevenção, isto é, no fortalecimento mental da juventude, de modo que os jovens consigam ser fortes, sem violência, no assédio da droga e da violência. Uma das principais preocupações do projeto é lidar com a autoestima do jovem, é fortalecer a sua consciência. Que mais, Neuza? Exato. E fazer com que a autoestima seja aquilo que vai dar a possibilidade de descobrirem os próprios talentos, que muitas vezes passam desapercebidos por essa sociedade do bullying, por essa sociedade da competição. O jovem parece que não se encontra. E assim não, ele tem a possibilidade de ser ele mesmo, de valorizar os seus talentos, de encontrar os seus talentos e de se sentir felizes. O alvo desse projeto são só jovens de baixa renda? Não, pelo contrário, são todas as classes sociais, porque agora a droga está entrando nas nossas famílias. Quem de nós já não tem notícia de algum parente, de algum amigo, de algum vizinho que está com esse problema? Como evitar esse problema, Neuza? Você que já tem uma experiência no trabalho com jovens. Uhum. Hoje já comentamos sobre isso, a família é fundamental. Temos que investir na família, na base da sociedade, que é a família, e que está sendo um pouco negligenciada por todos os setores da sociedade. O que leva o jovem a se envolver com drogas? Provavelmente é justamente a insegurança e a não perspectiva de um futuro. Ele não tem motivo pelo qual viver. Então eles vão atrás de alguma coisa imediatista que lhe dê um pouco de prazer, porque a longo prazo não tem para onde ir. Nós vivemos numa sociedade onde a concentração de renda é muito grande. A ausência de perspectiva é uma realidade. Como é que se contorna isso? Uhum. É justamente na medida em que você descobre que o poder e as posses da matéria, das coisas, não é tudo que pode trazer a felicidade. Justamente quando o jovem percebe que dentro dele há uma potência e um valor e uma beleza que é invendável e é incomprável também. Está lá dentro dele, ele descobre e disso ele traz a sua felicidade, a sua realização. Aqui entre nós há 2 jovens que vieram desse mundo e que descobriram dentro deles essa riqueza. E, portanto, não precisaram nem de dinheiro, e nem de poder, e nem de fama para descobrir.
Quais as principais dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia desse seu trabalho, como voluntária, na Fazenda da Esperança? A maior dificuldade é a falta de fé, quando a pessoa não acredita que há por trás de cada ser humano uma potencialidade dada por Deus daquela pessoa ser único e irrepetível e que tem o seu valor para a sociedade e para o mundo. Essa falta de fé é a maior dificuldade que eu tenho. Muitos jovens têm se recuperado. Você, no início da nossa entrevista, você falou em 70% de jovens recuperados. Sim, já passaram um índice interessante. Recuperação da Fazenda da Esperança, 20 mil jovens. Portanto, agora atualmente nós temos na Fazenda 150 só da Cracolândia de São Paulo, que estão se recuperando, que muitos já voltaram, já estão reconstruindo a sua vida, tendo a sua profissão. É a esperança, como diz o próprio nome. Neuza, falando em Cracolândia, como é que você viu a decisão do governo de retirar esses jovens arbitrariamente da Cracolândia? Enfim, aquela medida que o governo inicialmente fez para tirar todo mundo lá. Exatamente. Quando a internação é compulsória, aí eu vejo uma coisa que não vai ter muito resultado, no sentido que a pessoa amanhã volta de novo para onde ela estava. Mas quando a internação é involuntária, isto é, a pessoa não tem mais como tomar a decisão, está totalmente fora desse mundo já, aí nesse caso eu acho que é interessante, desde que depois haja um acompanhamento para que ele consiga redescobrir os seus valores e sair dessa vida. Você está dizendo que o governo não teve sucesso na Cracolândia porque as internações eram compulsórias, você tinha que tirar a pessoa arbitrariamente. Ela não era conscientizada para largar as drogas? Em alguns casos elas não têm a consciência para poder decidir. Nesses casos precisa fazer alguma coisa, não se pode deixar as pessoas morrendo pelas calçadas. Mas quando ela pode decidir, quando ela tem o mínimo de possibilidade de discernir, nós temos que lhe perguntar, você quer? E ela tem que ter condições de decidir se sim ou não, porque não há como impor uma mudança de vida a ninguém sem partir da própria vontade da pessoa. A decisão dela. Mas você disse que lá na Fazenda da Esperança vocês receberam jovens da Cracolândia. Esses sim decidiram. Decidiram ir. Eles optaram pelo tratamento. A grande maioria, no momento que se sente acolhido, ele decide, eu quero mudar de vida. Como é esse momento de... No início ele resiste, depois ele decide aceitar. Como é esse trabalho que é feito? É exatamente um momento que não dá para explicar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que trabalha, a Regina, que está aqui conosco, justamente com eles, e ela dizia, é um momento assim mágico, a pessoa de repente decide, eu quero voltar a ser eu mesma, quero voltar a ser aquilo que eu deixei de ser, né? No momento que entrou o crack na minha vida, eu deixei de existir, eu quero voltar a existir. É um momento onde a gente percebe que o ser humano foi criado por uma coisa que não é certamente a droga. Muito bem. E no próximo bloco nós vamos conhecer o trabalho da Fazenda Esperança. Não saia daí. Voltamos dentro de instantes. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Neuza, fale um pouco do trabalho que se realiza na Fazenda da Esperança. A gente falou muito no bloco anterior de como os jovens são recebidos, mas nunca falamos da prevenção, que é muito importante, né? Para evitar que o jovem percorra o caminho até as drogas. Está iniciando justamente nesse mês de maio um trabalho da Fazenda
ligado à prevenção, porque não há mais como continuar sem prevenir a nossa juventude. Então, esse vai começar agora, vai ser lançado no dia 25 de maio, esse início desse projeto chamado Forte Sem Violência, que vai ser um grande projeto ligado às escolas, ligado a todos os lugares onde os jovens e os adolescentes estão frequentando, de maneira que, através de um olhar voltado aos seus talentos, aos seus valores, à sua autoestima, ele consiga realmente encontrar a sua força e a sua possibilidade de abordar assuntos como drogas, como assédios de todos os tipos, de maneira consciente e de maneira madura, apesar da pouca idade. A droga ainda é um tabu? Não se fala na família sobre drogas, não se fala nas escolas. Qual é a grande dificuldade de abordar esse tema, já que ele está disseminado para todos os setores da sociedade? Exatamente. Eu acho que está muito ligado ao fato de que até pouco tempo atrás realmente era um tabu. Hoje a mídia já não deixa mais isso acontecer, todo mundo só fala disso e nós estamos vendo que hoje o problema da sociedade brasileira está sendo a droga. Como quando eu era jovem, há 30, 40 anos atrás, o problema era a inflação. Hoje não só é a inflação, estamos começando com a inflação, mas as drogas e a violência. Droga. Mas, Neuza, que coisa interessante. Se fala muito, né, sobre drogas na mídia, mas quando a família vai abordar, aborda o do outro, a família do outro, é o filho do outro, não o meu filho, né? Essa é uma maneira de se autodefender de um problema grave. Como se resolve isso, de a gente francamente olhar nos olhos do filho e falar, olha, qual é a sua relação com as drogas, por que você está envolvido, enfim, como você se envolveu? Essa prevenção que vocês vão realizar, prevê isso, sensibilizar, por exemplo, os pais dos jovens? Certamente, porque no momento que você entra em contato, como é isso que nós estamos providenciando, com jovens que passaram por essa experiência, e esses jovens felizes, bonitos, inteligentes, se tornam de novo bem-sucedidos, porque se recuperaram totalmente, nesse momento você perde o preconceito, porque você vê o valor do ser humano por ele, e não por aquilo que ele no passado tenha feito, por algum erro, por algum momento de fraqueza. A grande dificuldade de falar de drogas com jovens é porque o amigo te estimula, né? É o colega da escola, do trabalho. A gente já ouviu esse depoimento e é difícil o jovem falar não naquele momento, já que para participar daquela tribo ele se envolve com drogas, né? Exatamente, ele precisa, eles costumam dizer, é chique, né? É como não só chique, mas é da hora, né? Experimentar a droga. Então, é uma coisa que quase que o grupinho vai obrigando o outro a fazer parte do grupo se experimenta a droga, senão ele está marginalizado, né? Isso é que nós temos que ir de encontro, né? E quebrar essa tendência, que é uma coisa que é ridícula, né? Não tem fundamento nenhum e todo mundo sabe disso, mas todo mundo cai nisso, né? Voltando a falar da Fazenda da Esperança, como é constituído o grupo de voluntários? Como vocês realizam o trabalho? Como vocês recebem novos voluntários? Enfim, como atua a Fazenda da Esperança? Então, até hoje foi sempre no sentido da prevenção, como nós temos aqui entre nós uma pessoa que trabalha, até hoje foi no sentido da recuperação. Temos aqui uma pessoa que trabalha recolhendo esses jovens da Cracolândia, etc. Agora, daqui para frente, nós precisamos de voluntários para a prevenção. Quem são esses voluntários? Os pais, as mães, os professores, os donos de escolas, os formadores de opiniões como você, né, que são na área do jornalismo. Precisamos dessas pessoas para poder juntos, todos unidos, todas as forças, hoje tivemos 2 psicólogos também entre nós, todas as forças juntas, todas as entidades, todas as comunidades terapêuticas na luta contra esse grande desafio
da nossa sociedade. Você já sabe qual é o seu público-alvo. Agora, o que é necessário para ser um voluntário? É necessário realmente, como diz a própria palavra, querer fazer alguma coisa por essa causa. Aqui nós temos possibilidade, como eu falei, de todas as profissões poderem se engajarem, né? E também dentro do seu trabalho ou mesmo fora, como por exemplo, eu agora estou integralmente, meu tempo está sendo dedicado gratuitamente para fazer esse lançamento desse projeto Forte Sem Violência no Brasil. Indo nas escolas, indo nas paróquias, indo nas igrejas, indo nos templos evangélicos, em qualquer lugar para fazer essa difusão. Além da vontade, quais são os pré-requisitos para ser voluntário da Fazenda da Esperança? Aquilo que eu falei no início, ter fé, acreditar que no homem há uma esperança de ser melhor e de construir um mundo na paz e sem violência. Muito obrigado pela sua entrevista. Neuza, vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com mais uma voluntária da Fazenda da Esperança. Fique com a gente, nós voltamos dentro de instantes. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos conversar com Regina Célia Amorelli de Freitas, que trabalha com dependentes químicos na Fazenda da Esperança. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Regina, você é voluntária há 6 anos. Isso. Como começou esse seu trabalho? Ele veio um pouco pela dor, né? Eu sou mãe de um dependente químico também, e quando meu filho estava internado na fazenda, me tocou muito de estar ajudando, fazendo o trabalho, eu gostei. E aí de lá para cá mesmo, ele estando internado, eu já comecei a fazer o trabalho com o Grupo Esperança Viva, que é um grupo que dá apoio às famílias e aos meninos quando querem regressar para a fazenda, né? Aí eu comecei a fazer esse trabalho em setembro de 2007. O tratamento do seu filho já terminou? Sim. Ele já está bem? Em 2007. 2007. Nós falamos muito sobre a recuperação dos jovens e o trabalho que vocês realizam na fazenda. Mas o importante é a prevenção. O que você sentiu nesses 6 anos de trabalho como voluntária? A prevenção é fundamental. Sim, com certeza, né? Só que hoje é muito difícil, né? Você saber para onde vai o nosso filho, o que ele vai fazer, né? Hoje está em todas as classes sociais, está em todas religiões. Tem meninos que, por exemplo, vêm de uma religião, vêm de um fruto bom, mas infelizmente ele vem a vir a conhecer a droga, né? E a droga hoje, não sei se teria como prevenir, porque como que nós vamos adivinhar, né? Eu tenho, por exemplo, 3 filhos, os 2 fizeram faculdade, se formaram, tudo, e o outro foi para um outro caminho. Então, a criação foi igual. Como é que os jovens se envolvem com as drogas? Pela experiência que você tem lá como voluntária, quais são os casos mais comuns? Olha, eu nunca fui uma mãe de falar em amigos. No caso do meu filho, nunca foi por amizade, sempre ele sozinho. Porque os mesmos amigos, como eu tinha 3, eram todos iguais, quase a mesma idade, então eram sempre os mesmos amigos, né, dos 2 com o terceiro.
Então, eu não tenho a dizer que é por amizade. Muitas famílias têm como se for achar alguém para pôr culpa, né? Mas não, isso vem da cabeça deles mesmos, uma fraqueza da mente deles mesmos. Eu não acredito que seja por influência de ninguém, não. Quando você fala em culpa, eu falaria em responsabilidade. A responsabilidade do jovem se envolver com drogas. Dele, da família, da sociedade em geral. Se você diria, quem é o principal fator? É ele mesmo, problemas pessoais dele? Sim, família, influência né? da sociedade, da família? Família, sim, estrutura, né? Eu, por exemplo, eu vim de uma família, eu vim de um pai alcoólatra, cresci no alcoolismo, vi meu pai fazer coisas horríveis. E meu filho, infelizmente, quando eu me casei, jovem ainda, também casei com um alcoólatra, então meu filho também viu coisas que muito foi prejudicada a ele. Então eu acredito muito nisso, a falta de estrutura. Mas como eu trabalho com isso há muito tempo, eu já vi famílias maravilhosas, com uma estrutura, com muito amor, com o próprio filho, e o filho vir entrar na droga. Ou então, seja, não é o problema da família, aí já é da sim, sociedade, influência isso, da sociedade em geral, ou do próprio jovem. Isso. Então, para quem lida com o outro, tem um pensar. Como eu trabalho há muito tempo, cada um tem uma história. Cada menino, tanto na rua quanto com a família, eles têm uma história. E todas as histórias são uma diferente da outra. Como é que você vê essa coisa do internamento compulsório e do voluntário? Como que eu vejo... Você acha que o internamento compulsório é bom? Eu posso falar por mim? Por você. Tá, meu filho é um usuário de crack. Então, quando eles estão numa escuridão tão grande, eu várias vezes, se eu pudesse, eu internaria compulsoriamente. Compulsoriamente. Então, em determinados casos, com o envolvimento, por exemplo, que crack, que é uma droga que compromete a consciência do jovem, você acha que o internamento compulsório... Desde quando depois fizesse um trabalho para que ele aceitasse, entendeu? Como no trabalho da Fazenda da Esperança. Nós tivemos agora, como eu faço esse trabalho, começou agora de uns 3 meses para cá, nós tivemos vários casos de meninas ou meninos que pediram, eles mesmos se conscientizaram que aquilo era pouco. Entendeu? Porque as clínicas que estão levando involuntariamente, tudo, é mínimo o tratamento, não dura 45 dias e eles mesmos estão sendo conscientizados que precisam de mais ajuda. Mas existe também internação voluntária, né? O jovem que vai lá... O meu trabalho é voluntário. Eu estou na rua, eu converso com eles, eu começo a falar da fazenda, eu trabalho em algumas tendas, que são os lugares para morador de rua, onde eles vão tomar banho, onde eles sentam para descansar um pouco da droga, e ali eu chego e começo a falar sobre internação, sobre recuperação, sobre uma nova vida, e eles aceitam. Entendeu? A partir da hora que eles aceitaram, aí vem um processo, né, que é um processo da fazenda, que seria fazer os exames, tudo. Não que se ele tiver algum problema de saúde, ele não vai poder estar na fazenda, e sim que vai ser cuidado, porque na rua, hoje, por exemplo, nós estamos tendo muitos casos, hepatite, sífilis principalmente, e o HIV. Então, para encerrar nossa entrevista, Regina, o seu depoimento de mãe e voluntária da Fazenda da Esperança. Como evitar que o jovem entre na droga? Como evitar? O primeiro passo é a espiritualidade. Hoje, em todas as famílias, elas têm que ter Deus, elas têm que ter religião, seja ela qual for. Se não tiver, nós não temos forças para poder ajudá-los e nem eles para procurar ajuda. Porque pode até ter a ocasião deles entrarem na droga, mas se ali naquele momento existir a espiritualidade, Deus ali naquele lá, eles sabem pedir ajuda. E compreensão da família. Sim, com certeza. Que é fundamental. Porque a família, quando ela tem uma espiritualidade, ela sabe agir diferente. Eu não vim de uma família religiosa, nunca tive religião na minha família. Deus, para mim, era aquele que a gente lembrava quando estava precisando de alguma coisa mesmo. Hoje eu penso a Deus, lembro de Deus para agradecer a cada dia hoje, porque a fazenda, ela me recuperou. A minha vida, o que eu era há 6 anos atrás, uma pessoa magra, não acreditava em Deus, não acreditava que eu poderia ser feliz, e hoje eu sou feliz. Então a fazenda, ela não só recupera o dependente químico,
e sim também a família que abre o coração para que Deus haja na nossa vida. E mesma coisa os meninos, abrir o coração para que Deus haja ali e ela transforma. Pode, se você fizer uma entrevista para cada menino que foram acolhidos na rua, e hoje o que eles são, cada olharzinho, cada sorriso que eu vejo em cada um, não tem nada nesse mundo que pague. Obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora iremos assistir ao quadro Personagens do Terceiro Setor. Eu estava engajada na Igreja Católica no encontro de casais com Cristo, mas faltava alguma coisa, eu queria fazer algo mais. Então eu e meu marido resolvemos entrar para uma pastoral da igreja, para fazer um trabalho voluntário. E aí nós achamos a Pastoral da Criança, fomos convidados e estamos há 12 anos já como voluntários da Pastoral da Criança, né? Na Pastoral da Criança nós partilhamos conhecimento, nunca nada é feito e é dado, mas sim partilhado, criado, e na parceria e no dia a dia nós construímos o trabalho dentro da missão da pastoral, que é levar vida e vida em abundância para todos. Meu nome é Maria do Rosário e eu faço parte do Terceiro Setor. A Fazenda Esperança e o Forte Sem Violência irão apresentar um musical, Street Light, com jovens com dependência química em tratamento. Para maiores informações, acesse o site www.fortesemviolencia.org.br. Chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser participar do nosso programa, envie um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. Queremos saber a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Obrigado pela audiência e até a próxima. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br